Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. No dia de hoje, dia 2 de janeiro de 2023, tivemos a oportunidade de receber uma receita extra, ainda que uma receita que estava prevista. E, diante do mercado, que está numa ascensão bastante propulsionada, será que as ações estão se oferecendo para novas compras? Vamos dar uma olhada nisso tudo e verificar se existe alguma oportunidade para que a gente possa ingressar com mais ações na nossa carteira a partir dessa renda extra. E os proventos, ou melhor, na verdade, a receita extra às quais nos referimos, elas estão computadas aqui onde vão aparecer dia 2 de janeiro de 2023, sendo que se você olhar aqui para cima, você vai ver que existem valores a serem debitados aqui em cima. Isso porque eu vou aumentar aqui para a gente poder acompanhar melhor e assim nós podermos fazer uma discussão mais aprofundada sobre o assunto. Veja que onde vai aparecer os valores em débito aqui é porque, na verdade, quando você tem uma aplicação aqui, aparece como renda fixa, você paga imposto de renda que fica retido na fonte. Então aqui estão os valores que já são descontados direto na sua conta corrente. Se nós olharmos aqui um pouquinho mais para baixo, que é o que de fato acontece, nós vamos descobrir que esses valores que foram creditados, deixa eu descer um pouquinho mais aqui para ficar bem claro, agora estão todos aqui. Esses valores creditados, eles advêm, na realidade, do Tesouro Direto, que nós temos 2% da carteira em renda fixa, não. Em renda fixa vai dar em torno de 11%, mas do Tesouro Direto, especificamente, nós temos aí em torno de 2% da carteira. Então, esses valores aqui todos foram creditados e de forma que eles vão totalizar ali em torno de R$840. É uma renda fixa o Tesouro Direto, que nós provavelmente vamos nos desfazer dessa posição, porque eu acho que ela já rendeu o que ela tinha que render e nós já estamos aí com um lucro bastante interessante sobre essa renda fixa e vamos partir agora para compra de ações a partir do momento que nos desfizermos dessa posição, mantendo apenas as aplicações no CDB com liquidez diária. E acompanhando o movimento do mercado, veja que o Ibovespa está se reajustando, fechou aqui a 132 mil pontos e 600 aproximadamente, uma queda de 1,1% no dia, mas ele está fazendo um reajuste aqui pelo que eu tenho observado. Ainda é considerado um período de otimismo exagerado, na verdade, mas não chegou a entrar num período de euforia. E aí, o que acontece? A gente viu esse movimento e lançamos então uma ordem para comprar 65 ações a R$12,75. Essa ordem aqui ela foi executada às quase ali meio-dia e meia aproximadamente e o valor aqui de R$828,75, que é o que deu para comprar em termos de ações. Poderia ter comprado uma ação mais, mas aí eu ia utilizar valor ainda que pequeno, disponível, eu preferi ficar dentro do valor que foi pago pelo Tesouro Direto. E até embora eu não tenha mencionado antes, mas eu comprei foi Taesa, ação ordinária, dentro do mercado fracionário. Veja que a Taesa, ela acabou aqui fechando o pregão aqui às 18h16, na verdade no aftermarket, que é o depois do pregão, a 12,76, um pouquinho acima, mas ela chegou também aqui a cair dentro. Eu estou marcando errado aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Taesa 3 está aqui, 12,72 no fechamento do aftermarket e ela chegou a cair a 12,65. Então até chegou a se oferecer uma condição até bastante interessante aqui diante da subida que ela teve nos últimos dias. E se você está chegando agora no canal, o primeiro ato que nós fizemos, que faz parte do método que nós utilizamos no canal, é exatamente registrar essa compra. Então no dia 2 de janeiro, compramos Taesa, ação ordinária, a R$12,75, pagamos R$828,75 e passamos aqui
de 7.756 ações para 7.821 ações. E assim passamos a tratar de tudo que envolveu essa compra. A primeira coisa que nós mostramos aqui, por que chegamos a essa conclusão, é com relação ao preço. Veja que aqui no canto nós temos os registros dos proventos pagos de 2018 até 2023, o que deu uma média aqui de pagamento de proventos de R$ 1,15, quase 16 centavos, que é esse valor que está colocado aqui em cima. Veja que na média desses últimos 5 anos, se nós dividirmos R$ 1,16 por 6%, nós vamos chegar a R$ 19,30, estabelecendo esse como preço teto, conforme a média dos proventos pagos nos últimos 5 anos. E por que dividimos por 6%? É o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Mas também nós calculamos o preço teto em função dos proventos pagos no último ano, que fica aqui, foi pago 97 centavos, o que dá R$ 16,19. E também consideramos aqui um crescimento médio composto desde 2018, ou seja, na média, esses proventos vêm crescendo de 2,26% ao ano. Isso porque, claro, houve ano de excepcionalidade. O ano de 2020, uma inflação, o IPCA subiu muito e o reajuste, aquele que é a receita anual permitida, a RAP, ela é reajustada pelo IPCA, em parte dela também pelo IGPM, e consequentemente teve proventos excepcionais que sabíamos eles iam no futuro decair. Isso aí fez com que as ações subissem muito até na época, e mais aquela notícia da eventual venda de participação da CEMIG na Taesa, tudo isso aí fez parecer que esse é um crescimento não muito ajustado. Mas na verdade, se nós pegarmos de 2019 para cá, você vai ver que a coisa muda de figura. Mas para esse crescimento, nós temos um preço teto considerando o crescimento médio composto, que iria para R$ 16,56. Considerando também o preço teto aqui, em função dos últimos 5 anos, nós fizemos então uma média desses 3 preços tetos calculados, o que vai nos dar aqui um preço teto médio de R$ 17,75. Isso para a gente ter um parâmetro de preço teto quando olhamos para o passado. E o preço teto que vem do passado, ele é sempre mais importante, porque esse de fato aconteceu. Mas para fins de análise em relação ao preço, quando olhamos para o passado, nós preferimos sempre ter uma posição extremamente conservadora, então nós pegamos o menor desses preços e colocamos aqui embaixo nessa caixinha em amarelo, nossa célula em amarelo, para que nós registremos o preço que nós vamos considerar quando olharmos para o passado, justamente para verificar se nós estamos dentro, a nossa compra está dentro do preço olhando para o passado. Mas da mesma forma que nós olhamos para o passado, nós também gostamos de olhar para as nossas projeções, pois as nossas projeções nos dão uma noção de futuro, do que como pode se comportar a ação. Veja aqui, ainda não encerrou o ano de 2023, mas a gente fez uma projeção aqui de um lucro líquido de 1 bilhão 181 milhões para a Taesa. Mas o importante aqui são os proventos pagos de 97 centavos, como nós vimos até agora, que nos deu esse preço teto de R$ 16,19, e quando olhamos para o passado, também aqui na média veio pagando R$ 1,16, nos dando um preço teto de R$ 19,30. Mas nós preferimos sempre utilizar o menor de todos aqueles que nós encontramos. Assim, neste caso, vai coincidir que o preço teto, quando olhamos para o futuro, vai ficar igual ao preço teto quando olhamos para o passado. E todos os dados da nossa projeção nós trazemos e colocamos aqui neste quadrado que está em azul, para onde nós migramos aqui, enfim, tudo que está envolvido, mas principalmente aqui o lucro líquido, os proventos projetados e no final das contas pagos até agora, e o preço teto, que é a divisão por 6%, em função desses proventos que foram pagos. O que nos permite concluir que comprando a R$ 12,75, ele é menor do que o preço teto quando olhamos para o futuro, assim como ele é menor do que o preço teto quando olhamos para o passado e, portanto, ele passa no nosso crivo do preço. Compramos por um preço que está ajustado, principalmente a nossa intenção de proventos a serem recebidos. E agora, o próximo passo é nós olharmos para o racional por trás dessa compra.
O racional por trás da compra também vem dessa tabela que nós vamos montando trimestre a trimestre conforme os resultados são apresentados, para que a gente chegue lá no final e entenda como a companhia ela veio se comportando. Aí nós vamos entender o projeto, nós vamos entender os investimentos que foram feitos, as dívidas que existem e uma série de indicadores que nos ajudam a balizar, ter o mental de como estava a companhia quando nós fizemos aquela compra. Então veja que em função desse lucro líquido projetado aí, 1.181.000.000, quando sair o resultado do quarto trimestre, nós vamos ter uma clareza melhor sobre esse lucro líquido, mas até aqui foi o possível de se ajustar. Então, neste caso, considerando esse lucro líquido, veja que o preço da ação, que é o valor que nós pagamos pela ação desses R$ 12,75, nós concluímos que esse preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação chega aqui a R$ 11,15, o que é um tempo bastante extenso para nós recebermos de volta em função do valor que nós pagamos pela ação, em função do lucro líquido, ou seja, vai levar aí 11 anos e 2 meses, está acima do que a gente está acostumado, mas a gente sabe que, primeiro, a gente não tem o resultado fechado, e segundo, houve uma subida muito forte, e terceiro, os proventos pagos nesse ano destoaram um pouco do que aconteceu nos últimos tempos. Então, a gente sabe tudo isso, e a gente não pode tomar 2023 como um grande parâmetro, mas a gente adota sempre essa postura mais conservadora. Em função aqui do patrimônio líquido, nós conseguimos chegar ao preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, que vai ali a 1,98. O que significa isso? Que esse preço da ação para o método aqui do canal, quando está entre 1 e 2, a gente entende que a ação não está nem cara, nem barata para os parâmetros que a gente procura, do 6% em dividend yield a ser recebido por ação. Então, isso quer dizer que a ação não estando cara nem barato, está importante, aí está um indicativo interessante para que nós realizemos a nossa compra. Então, para esses proventos pagos e para esse preço da ação que pagamos, o dividend yield, se nós recebermos isso aqui de volta no futuro, o dividend yield será de 7,62%, o que é acima dos 6% que nós procuramos. E assim registramos esse nosso racional dessa compra do dia 2 de janeiro, 65 ações a 12,75, dividend yield aqui de 7,58, veja que ele é o menor de todo o nosso histórico aqui, mas ainda está dentro dos 6% e a empresa faz parte da nossa carteira. A gente estuda se ela vai se manter nesses patamares ao longo do tempo. E nós registramos também o PL que nós acabamos de ver, mais o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação, que é o PVPA, assim como o preço teto que nós consideramos aqui de R$ 16,12, compramos abaixo do preço teto. Então, no momento, a companhia não chega a ser uma boa pagadora de proventos em relação ao que ela foi no passado, mas a gente sabe que isso aí vai se corrigindo ao longo do tempo. Mas o mais importante é que quando olhamos para o passado, isso aqui é como se fosse um diário. Quando nós tomamos essa decisão, isso é o que estava na nossa cabeça na hora em que fizemos a compra. O que, a meu ver, ainda é considerado uma boa compra. Não a melhor de todas, mas sim uma boa compra. E fechamos registrando as nossas metas. Agora para os anos de 24 e 25, no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui a referência no final, você pode, a partir do vídeo, verificar como nós chegamos a essas metas, os caminhos que nós traçamos. Então nós temos uma meta para a Taesa, ação ordinária de 9.156 ações, já temos 7.821, justamente com essa nova compra, e chegamos a 85% da meta. Ainda não recebemos proventos, mas hoje, amanhã, dia 3, é a Datacom para a empresa, no caso a Taesa, que vai pagar os seus proventos na ordem de 20 centavos no dia 16. Então ainda tem mais um dia para a gente comprar, vamos ver como é que ela vai se comportar, se vale a pena colocar mais ações. A nossa meta aqui em 2024 é chegar na média mensal de R$ 3.768 por mês. Não recebemos nenhum proventos, mas assim que recebermos a Taesa, vamos começar a ajustar aqui para que a gente tenha esses valores para comprar novas ações, fazendo reinvestimento sem que a gente precise utilizar do nosso principal, como por exemplo o nosso salário. O fato é que eu já calculei aqui no canal, a Taesa deve pagar aí, eu vou deixar também no final, em torno de, aqui para a carteira, em torno de R$ 2.400,
E veja que hoje teve uma queda interessante aí na Bolsa, vamos ver se ela se mantém ou se é apenas um reajuste, mas eu acredito que para a Taesa, encerrado o dia da Datacom, que é o dia de amanhã, ela deva descer mais ainda, e aí a gente vai observando se ela acaba se oferecendo em patamares melhores do que esse que nós encontramos hoje. E aí sim, fazemos uma compra bem mais consistente. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero você tenha gostado de mais uma compra de proventos que nós fizemos para a nossa carteira, mostrando a eficiência do nosso método e os resultados através dessas demonstrações que nós vamos apresentando, demonstrando o quanto a gente consegue fazer com que gire essa bola de neve. Veja aqui, se você está acompanhando o canal, hoje nós temos então uma tabela de metas que está vazia, não tem nada. Mas você vai ver, acompanhando o canal, o quanto ela vai crescendo ao longo do ano e o resultado que vai ser significativo. E depois é interessante que a gente compara isso que a gente colocou na meta hoje, porque é uma meta que é crescente, e o quanto ela vai refletir lá no final, talvez até superando as nossas expectativas. Então, dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!